A menstruação é uma fase que o corpo feminino entra quando está no período fértil. Mas você sabia que na Idade Média o sangue da menstruação podia ser vendido como uma cura da lepra? O que as pessoas ruivas eram assim porque foram concebidos na menstruação? Fique comigo para você saber como era a menstruação na Idade Média e como os absorventes surgiram. O período menstrual é uma fase que se passa o corpo feminino quando está em seu período menstrual. Mas como os antigos lidavam com a menstruação, no vídeo de hoje você vai saber como era a menstruação na Idade Média e como eram os primeiros absorventes. Tenho certeza que você vai agradecer de não nascer naquela época com a higiene da Idade Média. A Idade Média é cheia de curiosidades, mas uma coisa curiosa é que você ainda não deixou o seu like. Deixa o like para nos ajudar porque é de graça e se inscreve no canal porque você tem que ficar por dentro de tudo que iremos fazer e também ajuda o nosso canal a crescer. Na Roma, Grécia e outras civilizações antigas, materiais como algodão, lã, gramas entre outros materiais eram usados como absorventes internos. Em lugares como o Extremo Oriente, o absorvente era um tampão feito de bandagens. No Japão essa bandagem era chamada de kana. Em lugares como a Suécia do século XVIII, as mulheres não usavam nada durante o ciclo menstrual, então manchas de sangue eram visíveis e bem comum. Eles tinham uma expressão para a menstruação na época. Essa expressão era vestir as roupas ou vestir os casacos. A menstruação durante o tempo foi muito debatido e por isso se criou vários mitos sobre a menstruação. Na era medieval os médicos usavam tratamentos com sapos para acabar com as cólicas menstruais, já que os pesquisadores da época achavam que era Deus no céu e o sapo na terra. Para curar o ciclo menstrual intenso, mulheres serviam os sapos e usavam para tratamento. Coitado dos sapos! Saindo dessa bizarrice, vamos voltar um pouco no passado. No Antigo Egito acreditava-se que o sangue menstrual era a cura para a flacidez dos seios e das coxas. Praticamente um tratamento de beleza. Vai querer testar? O poder curativo do sangue menstrual também se estendeu para a Europa medieval. Eles acreditavam que o sangue menstrual podia curar a lepra. Mas como nem tudo são flores, ao longo da história a menstruação já foi vista também como uma maldição. Na era romana eles acreditavam que a menstruação podia destruir safras e vinhos. Esses mitos estão ligados ao naturalista romano chamado Plínio o Velho, que morreu na erupção do Monte Vesúvio junto com a cidade de Pompeia. Plínio acreditava que a menstruação podia acabar com lavouras, secar frutos e trazer doença aos animais. Ele falava que se cães bebessem o sangue menstrual eles podiam enlouquecer. Mas só de beber o animal já é biruta. Ele também falava que se você colocasse o sangue menstrual na tempestade, você afastaria a tempestade. Eu acho que quem bebeu menstruação foi ele. Voltando para a Idade Média, a menstruação era algo poderoso, perigoso e ao mesmo tempo curativo. Acreditava-se que o sangue menstrual era a cura para a lepra e que se um corajoso tivesse relação com uma mulher menstruada ele teria o pênis corroído. Esse bebesse o sangue da menstruação poderia pegar lepra, praticamente um suicídio para os homens. Plínio também dizia, se um romano colocasse o sangue menstrual em um amuleto, ele teria a fidelidade de sua mulher, praticamente uma macumba da braba. Cara, a história da menstruação é muito louca de se acreditar nessas coisas relacionadas à menstruação. Os absorventes usados atualmente foram uma criação de Benjamin Franklin, que era para estancar o sangramento de soldados durante guerras. A partir dessa ideia a indústria Johnson & Johnson criou os primeiros descartáveis para o público feminino. Originalmente os primeiros descartáveis foram feitos com a polpa da madeira, celulose e algodão. E quem foram os primeiros a usar este tipo de absorvente descartável foram as enfermeiras. Isso por sua facilidade em acessar os descartáveis mesmo sendo caros. Aproveitando-se da ideia, a Kotex começou a produzir absorventes e começando a anunciar em 1888 no mesmo ano que a Johnson & Johnson, mesmo sendo lançados absorventes. Por muito tempo as mulheres ainda usavam os absorventes caseiros. Isso porque o absorvente descartável era caro para ser comprado. Os primeiros absorventes produzidos eram de forma quadrada e eram feitos de algodão e revestido por uma camada absorvente. Originalmente a conda absorvente era revestido por toda a superfície.
encaixando-se em um cinto usado por debaixo das calças. Esse absorvente desapareceu em 1980. Isso quando o novo absorvente apareceu com uma fita adesiva que foi colocada por dentro do absorvente para mantê-lo firme e preso à calcinha. Os absorventes passaram a ser produzidos com materiais e você troca a todo momento. Os primeiros absorventes, por sua espessura ser muito fina, era um problema por causa de vazamentos. Os novos absorventes, para evitar isso, foram feitos espagno e poliacrilato, além de um gel derivado do petróleo que é muito comum em absorventes. Os pensos higiênicos voltaram novamente à moda dos anos 1980 e 90. Com o passar dos anos, as formas pensos higiênicos mudaram para fornecer o que as mulheres buscavam, como os pensos higiênicos que pudessem passar desapercebidos por debaixo das roupas e que fossem confortável e com um custo-benefício ótimo. Ainda hoje, em países menos civilizados, ainda é comum se usar pensos higiênicos feitos em casa, com alguns de suspensos higiênicos sendo criados com terra. Coisa de maluco, né? A verdade é que a menstruação é muito discutida e por muito tempo houve-se muitos mitos sobre o ciclo menstrual, chegando até pessoas acharem que o sangue menstrual curaria a lepra. A verdade é que a menstruação e o ciclo menstrual foi um tabu e ainda continua sendo. Eu praticamente acho que é uma bobagem esse tabu sobre algo natural e essencial para a saúde de nossas lindas mulheres. E aí galera, não se esquece de deixar o like e de se inscrever também no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E me despeço por aqui. Valeu!